Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luana e bem-vindos a mais uma aula de geografia. Bom, na atividade 3 de hoje, antes de iniciar a nossa aula, não esqueçam de colocar a data do dia que vocês estão realizando essa atividade. Bom, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre relevo brasileiro, mas relembrando a aula passada, nós falamos sobre a vegetação brasileira. Lembrando que vegetação é todo tipo de vida que nasce no solo. E agora, continuando aquele conteúdo, nós vamos conhecer um pouquinho sobre o relevo brasileiro, tá? Então, olha aí, relevo brasileiro. Vocês sabem me dizer o que é um relevo? Relevo é todo tipo de solo, tá? Então, nós vamos ler ali, ó. O conjunto de diferentes formas de paisagem natural da superfície terrestre chama-se relevo. E agora nós vamos conhecer um pouquinho de quais são as formas de relevo que nós temos no nosso Brasil. São 8 formas: a planície, o planalto, a montanha, o monte, o morro, serra, vale e ilha. Então, para a gente conhecer um pouquinho deles agora, a professora vai mostrar a imagem aqui atrás e vai falar um pouquinho deles para vocês, tá? Então, a primeira forma de relevo que a gente vai ver agora é a planície. Então, a planície ela é caracterizada porque ela é um terreno plano, mais ou menos baixo e plano. Então, olha aí, ó, ele não tem subida, não tem montanha, ele é plano e é chamado de planície. Em seguida, nós temos o planalto, que é um terreno plano e mais elevado. Então, nós podemos ver que tem a parte mais alta aqui, né? E o resto é tudo plano, tá? Depois, nós temos a montanha. Então, a montanha é uma grande elevação de terra, ok? Em seguida, nós temos o monte, que é uma elevação de terra menor que a montanha. Em seguida, nós temos o morro ou a colina, que é uma pequena elevação de terra menor do que um monte e do que uma montanha. Então, nós temos lá a montanha, o monte e o morro. Então, essa aqui é a diferença deles, é o tamanho de cada um, ok? Em seguida, nós temos a serra, que é um conjunto de montanhas. Então, quando a gente vê mais de uma montanha juntos, próximas, é chamado de serra. Depois nós temos o vale, que é a região mais baixa situada entre as montanhas. Então, nós podemos ver ali que tem montanha dos dois lados, né? E o vale é aquela parte que tem no meio daquelas duas montanhas. E por último, nós temos a ilha, que é uma porção de terra cercada por água por todos os lados. Então, a ilha também é bem fácil de enxergar ela, né? De ver que é uma ilha. Então, pessoal, esses são os tipos de relevo existentes aqui no Brasil, tá ok? Então, agora nessa imagem aqui na apostila de vocês, nós temos ali todos os tipos de relevos, todos numa imagem só. Então, se vocês pararem para observar, vai dar para entender bem certinho, olhando as características de cada um lá, o que cada um é, tá? Em seguida, olha lá, agora consulte o texto relevo e responda as questões abaixo. Olhando o texto lá em cima, vocês vão responder aqui, tá? Número 1, o que é relevo? Então, vocês vão marcar X, A, B, C ou D. Vamos ler as alternativas? Relevo é um conjunto das diferentes formas de paisagem natural da superfície terrestre. Relevo é um conjunto de montanhas. Relevo é uma porção de terra cercada por água por todos os lados. E relevo é a região mais baixa situada entre as montanhas. Qual dessas alternativas está correta? Então, vocês vão marcar X aqui, entre os parênteses. Não, só na alternativa correta. É apenas uma, tá? 2. Quais são as principais formas de relevo? Olha lá. As principais formas de relevo são somente planície, planalto, montanha, porque monte, morro, serra e vale e ilha são formas secundárias. B. As principais formas de relevo são
planície, planalto, montanha, monte, morro, serra, vale e ilha. C. As principais formas de relevo são somente montanha, monte, morro, porque planície, planalto, serra, vale e ilha são formas secundárias. E D. As principais formas de relevo são somente serra, vale e ilha, e as demais são formas secundárias. Então, vocês vão marcar X aí na alternativa correta. E na atividade de reposição, vocês vão dar o nome correto. Aqui tem as características agora de cada relevo, né? Tipo de relevo, e vocês vão colocar qual relevo é, o nome correto, tá bom? A. Pequena elevação de terra. Qual é o nome desse tipo de relevo? Então, vocês vão colocar na frente. B. Terreno plano e mais elevado. C. Terreno mais ou menos baixo e plano. D. Grande elevação de terra. E. Região mais baixa entre as montanhas. E aqui, pessoal, nas atividades de reposição, 3, dê o nome correto. Então, aqui as alternativas, elas estão falando pra gente as características dos tipos de relevo. E aqui na frente, vocês vão colocar qual é o nome desse tipo de relevo, tá? Então, a professora vai ler pra vocês, e aí vocês vão prestar atenção, procurar a resposta lá no textinho que a gente leu lá em cima, para poder colocar a resposta correta aqui, ok? A. Pequena elevação de terra. Então, vocês vão ler lá no texto qual é o tipo de relevo que fala que é uma pequena elevação de terra e vão colocar na frente o nome dele aqui. B. Terreno plano e mais elevado. C. Terreno mais ou menos baixo e plano. D. Grande elevação de terra. E. Região mais baixa entre as montanhas. F. Conjunto de montanhas. G. Elevação de terra menor que a montanha. H. Pequena elevação de terra menor que o monte e a montanha. E I. Porção de terra cercada por água. Então, olhando as características aqui, vocês vão colocar o nome correto do tipo de relevo à frente. Ok? E a número 4. A sua cidade apresenta qual tipo de relevo? Então, vocês vão aí conversar com o papai, com a mamãe, pedir ajuda para eles, né? E vocês vão identificar qual é o tipo de relevo que tem aqui na nossa cidade, ok? Espero que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida que vocês tenham, entre em contato com o professor de vocês no grupo de estudo. E até a próxima aula. Tchau, tchau! Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estou novamente com mais uma aula de matemática. Mas primeiramente, corram lá, lavam as mãos, arrumem um lugar bem confortável para vocês realizarem a atividade, né? Então, já com os materiais organizados, né? Hoje nós vamos falar de um conteúdo novo, de um tema novo, né? Sobre medidas de temperatura. Vocês já ouviram falar em medidas de temperatura? O que será que é temperatura? Nós definimos temperatura como o grau de calor ou de frio de um ambiente, ou também o calor de um corpo. E como podemos medir a temperatura? Quando nós queremos medir a temperatura de uma pessoa, de um ambiente, água, nós utilizamos um objeto chamado termômetro. E aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos, algumas imagens de alguns termômetros. Nós temos o termômetro urbano, o digital e o de mercúrio, tá? Aqui nós temos um termômetro parecido com o que nós temos na nossa cidade de Sengés. Lá na área central, nós temos um termômetro desse, tá? Ele mede a temperatura da região, no caso, mede a temperatura da área central da cidade, tá certo? E em outras cidades também nós podemos ver muito, né? Aqui, no caso, não é na cidade de Sengés, mas é uma cidade que também tem um termômetro, tá certo? Agora, nós sabemos que a temperatura, ela varia nas regiões do país.
onde vivemos desde graus negativos até as altas temperaturas. Vocês já devem ter assistido nos jornais o momento do tempo, né? De demonstrar, de contar como que vai ser o tempo naquela semana ou como está naquele dia. Nesse mapa, eu tenho a previsão do tempo para sábado, dia 24/10, tá? Então, olha só, aqui a demonstração, né, é com esses números aí. Olha só, tem na região sul até o nordeste, tá? Assim como vocês podem ver lá no jornal, né, que tem a bolsa do tempo, ela conta detalhadamente como está o tempo no nosso país. Na próxima imagem, nós temos a Maju, e ali ela está falando algo para nós. Olha só, hoje faz muito calor na capital paulista. Já em Porto Alegre, as temperaturas ficam abaixo de zero, tá? Então ali ela está comparando Porto Alegre, que é no sul, né, e São Paulo. E olha só, no Brasil, a unidade de medida padrão é o grau Celsius, tá? Em homenagem ao astrônomo sueco Anders Celsius, tá certo? E nesse caso, como estou falando dos mapas, da temperatura em ambientes maiores, você sabe o nome que se chama, que é a ciência que estuda essas temperaturas? Se chama meteorologia, tá? Que é a ciência que estuda um ambiente maior, no caso, aqui o nosso país. Tá certo? Eu espero que vocês tenham compreendido, tá? E vamos para a próxima aula. Continuando aqui na apostila, falando sobre medidas de temperatura, depois que vocês já ouviram, né, toda uma explicação, vamos agora às atividades, tá? Aqui tem mais uma explicaçãozinha que eu vou ler para vocês antes de chegarmos até a atividade, tá? Então, olha só, medida de temperatura. Pode-se marcar e ordenar a temperatura segundo uma escala numérica, tomando por base um valor estável como ponto de referência, que no caso da temperatura do gelo derretendo. Sempre que for preciso saber com precisão qual é a temperatura, recorremos ao termômetro, que é um instrumento de marcação. Daí, aqui explica também um pouquinho, né, sobre a escala Celsius, quando que foi criada e por quem, e a escala Fahrenheit, que não é usada aqui no Brasil, só fora, tá bom? Então, a escala Celsius foi criada pelo sueco Anders Celsius, que nasceu em 1711, né, e morreu em 1744. Ele tomou como base a ideia que a água muda do estado físico de agregação, sempre na mesma temperatura, para uma dada pressão. Assim, ao ponto de fusão, a pressão de uma atmosfera, ou seja, para a temperatura em que a água sólida, ou seja, gelo, transforma-se em água líquida, tá? Celsius atribuiu o valor zero. Então, nós usamos, né, o grau Celsius em homenagem ao Anders Celsius, tá? Que foi um estudioso com relação à temperatura, tá? A escala Fahrenheit foi criada pelo alemão Daniel Gabriel Fahrenheit, que nasceu em 1686 e morreu em 1736. Baseia-se, né, caso ele, né, baseia-se em outra ideia. Fahrenheit tomou como base a temperatura média aproximada do corpo humano, a qual associou ao valor de 100 em sua escala, tá bom? Então, são medidas que são lidas de formas diferentes, tá? Mas o nosso foco é o Celsius, tá bom? Então, vamos aqui para uma atividade, né, uma análise de um gráfico, que fala assim: o gráfico seguinte apresenta as temperaturas médias durante um certo ano em Estocolmo, capital da Suécia, e uma das mais belas cidades da Escandinávia, tá? Então, aqui, ó, analisando aqui o gráfico, nós estamos com o graus Celsius, tá? Aqui tem as temperaturas. Do zero para baixo, ali onde tem os números e o símbolo do negativo na frente,
significam as temperaturas mais baixas, ou seja, as temperaturas abaixo de zero. Então, para cima do zero, são as temperaturas que vão aumentando. Então, significa o calor, tá? E aqui embaixo é o muito frio. Então, preste atenção ali nas barrinhas. E temos também aqui, além da numeração ali ao lado, embaixo nós temos ali janeiro, fevereiro, março, né? Que são os meses do ano. Então, vamos ali as perguntinhas. Letra A maior temperatura ocorreu em que mês? Então, olha lá essas colunas, tá? E em que mês teve a maior temperatura? Tá? Então, está direcionando a um número. Então, você vai colocar lá. B, em quais meses ocorreu as menores temperaturas, tá? Lembra lá, menores. O menor que tem ali são os abaixo de zero, tá? Então, coloca lá. Letra C, de abril para maio, a temperatura aumentou ou diminuiu? Olha bem no gráfico antes de responder, tá bom? Temos mais uma atividade aqui, uma atividade de reposição, que é a confecção de um termômetro, tá? Também fiz um videozinho para vocês lá e já vocês vão assistir, tá bom? Então, vamos para a confecção do termômetro, tá bom? Então, cada um de vocês recebeu uma folha dessa para confeccionar o seu termômetro. Vocês vão receber essa folha, uma fita vermelha, tá? Vocês vão utilizar também a cola e tesoura, tá bom? Então, com a tesoura, vocês vão recortar em volta desse termômetro, assim como eu fiz aqui, ó. Recortei. Aí, aqui dentro, vocês vão recortar essa bolinha aqui e esse miolinho aqui também, onde tá escrito, tá? Tá escrito em outra língua, mas você seguindo a explicação aqui, tá tudo certo. Então, olha só, já recortei o molde do meu termômetro, eu vou dobrar nessa linha aqui, os números irão ficar para fora, né, bem certinho. E vocês utilizarão a cola para passar aqui, ó. Nessa parte aqui, vão passar um pouquinho de cola, fecha, tá? Aqui também, vocês vão passar bem na beiradinha aqui, ó, não exagerem com a cola, porque senão vai fazer uma meleca, e não é isso que nós queremos, né? Opa! Só na beiradinha aqui. Para ficar um pouquinho mais firme. Então, aqui o nosso termômetro. Agora, aqui está o nosso termômetro. Agora, com a fita vermelha, vocês vão colocar aqui, começando. Prestem bem atenção onde vocês vão passar a cola, para que não fique preso a hora que nós formos colocar a fita, tá? Então, essa fita vermelha, ela representa o mercúrio do termômetro, tá? Então, olha só, conforme vai subindo a temperatura, o termômetro também vai subindo, tá? Então, esse daqui é para representar um termômetro normal. Aqui, olha só, até onde vocês quiserem. Lembrando que no Brasil nós usamos esse símbolo aqui, tá? Porque significa graus Celsius, tá certo? E olha só, está pronto o termômetro de vocês. O excesso de fita, vocês podem recortar, ó. Eu vou recortar aqui e fica prático para vocês mexerem, né? Brincarem até com o termômetro de vocês, tá bom? Então, explicando aqui como nós vamos ver a temperatura usando esse termômetro aqui, né? Esse termômetro que é usado só para representar mesmo um termômetro normal, tá? Aqui nós temos representando aqui desse lado graus Celsius e aqui graus Fahrenheit, tá? Que aqui é usado mais fora do Brasil. E no Brasil usamos aqui, esse daqui, o graus Celsius.
Vocês podem perceber que aqui está dividido como se fosse uma reta numérica, né? Aqui do 0 para baixo em vermelho representa graus negativos, tá? Quanto mais para baixo o mercúrio aqui, mais frio tá certo? E aqui, conforme for subindo, representa o calor. Quanto mais sobe, mais quente, tá bom? Então, é isso. Vocês também podem ver muitas vezes, quando tiver um sinal de menos na frente, significa menos 10 graus, por exemplo, que representa o frio, tá? E sem nenhum sinal na frente é porque representando o calor mesmo, a temperatura, né, que vai subindo ou, né, descendo. Mas lembrando que é dividido em graus negativos e graus normais ou positivos, tá bom? Então, crianças, agora que vocês já confeccionaram o termômetro de vocês, né? Esse aqui que representa o termômetro de ambiente, tá? Agora vocês vão conhecer ou lembrar, né? Porque tenho quase certeza que quase todos vocês devem ter um termômetro desse. Se não for desse, devem ter o digital, né? Aí na casa de vocês, que mede a febre, se vocês estão com febre, mede a temperatura do corpo. Olha só, esse termômetro, ele tem, né, os números aqui. O normal para o ser humano, né, a temperatura normal é 36,5 até 37, tá? Passou de 37 graus, o corpo já começa a manifestar reações, né, que levam a pessoa a procurar um médico, tá? Então, esse é um termômetro mais antigo, tá? Ele tem um mercúrio aqui nessa ponta, que quando colocado em alguma região quente do corpo, esse mercúrio vai subindo e vai até chegar num número e ele para. Aí no momento que a gente vai ver, está marcando a temperatura do seu corpo, tá bom? Então, esse é o termômetro que mede a temperatura corporal, assim como tem o termômetro digital também, aquele que apita, acho que vocês já viram, tá? Então, por enquanto, é isso. Continuando, né, logo após do vídeo da confecção do termômetro, vamos lá. Atividade 1. A professora Eliane, do 4º ano, pediu à aluna Lídia que marcasse na linha do tempo o ano de 1960. Então, vocês já fizeram uma atividade parecida. Então, olha só, aqui é uma linha do tempo, tá? Cada linha dessas aqui, cada pontinho desse, possui um número. Então, vocês têm que descobrir o segredo de quanto em quanto está pulando, né? Até chegar ao 2000. Então, em qual ponto desses aqui se encontra o número 1960, ou seja, o ano, né, de 1960, tá? Daí tem aqui a opção para você escolher. Que ponto Lídia deve marcar para acertar a tarefa pedida? A letra A, né, o ponto D. B, tá marcando o ponto B mesmo. O C, o ponto A, ou D, o ponto C. Tá bom? Então, temos as opções, marca X ali. É uma só opção correta. Número 2. Uma escola recebeu doação de 3 caixas de 1.000 livros, mais 8 caixas de 100 livros, mais 5 pacotes de 10 livros e mais 9 livros. Essa escola recebeu o total de... Então, você vai realizar um cálculo e vai marcar a opção correta também. Será a letra A letra B, a C ou a D? Tá? Então, faça o cálculo aqui ao lado e marca uma opção correta também. Número 3. Na mercearia, tudo à mão, as mercadorias são pesadas numa balança de 2 pratos. Vocês já viram uma balança dessas? Nessas mercearias, assim, que ainda conservam algumas coisas mais antigas, contém uma balança dessa. Se vocês não viram, deem uma pesquisadinha aí que vocês vão encontrar, tá? Um vendedor observou que a balança ficava em equilíbrio quando se colocava de um lado 1 quilo de açúcar e do outro 4 latas de massa de tomate. Veja a ilustração abaixo. Então, olha só, aqui no desenho tem 1 quilo de açúcar, né, no prato de um lado
E quando fica equilibrado, é porque está mostrando o peso daquele produto, tá? Então, olha só, precisou de 4 latas de massa de tomate, né, para se equilibrar com 1 kg de açúcar. Então, vamos à pergunta. Dessas latas de massa de tomate, quantas são necessárias para equilibrar 2 kg de açúcar? Olha só. Analisa bem e marca uma opção correta também. Será que irá precisar de 2 latas? 4 latas? 6 latas ou 8 latas? Tá? Então, marca lá. E por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido, tá? Qualquer dúvida, procure a sua professora no grupo de estudos. Até a próxima. Tchau, tchau.